Fala galera, sejam bem-vindos no É Mesmo Cabral Podcast. Quem vos fala é Ariel Cabral, o idealizador desse podcast. É uma alegria recebê-los aqui para mais um episódio. Nós estamos na nossa segunda temporada e hoje, nesse segundo episódio, nós vamos conversar um pouco sobre autocuidado, sobre uma história de vida muito interessante, de muita reflexão, com a nossa querida convidada, Marcela Alexandre. Marcela, só um prazer te receber aqui. Seja bem-vinda, não é mesmo, Cabral? Fala para as pessoas de onde você veio e fala um pouquinho da sua formação, para a gente te conhecer um pouquinho. Fechou. Oi, pessoal. Meu nome é Marcela Alexandre. Prazer conhecer vocês que estão escutando aí essa mensagem, esse bate-papo aqui hoje. Eu sou pedagoga, sou mãe da Isabela, que tem 17 anos. Sou uma mulher negra, sou uma pessoa de terreiro, sou uma pessoa que passou por alguns atravessamentos aí ao longo da história e consegui fazer várias ressignificações da minha própria existência com base naquilo que a sociedade acaba me apresentando. E aí hoje eu convido vocês a escutar esse podcast até o final, porque a gente vai falar um pouquinho de autocuidado, de ancestralidade, a gente vai poder falar um pouquinho sobre como resolver algumas coisas ali no cotidiano, quando o bicho pega, aperta e a gente perde um pouquinho do nosso lugar de centro, assim, né? Isso mesmo, Marcela. Chamou até eu, fiquei com vontade de assistir esse podcast. Uai. Bom, Marcela, é um prazer novamente receber aqui. Você falou muito da questão do autocuidado, da sua formação como pedagoga. Fala um pouquinho pra gente de onde você veio, se você é de Belo Horizonte mesmo, qual cidade que você cresceu, que eu acho que não é Belo Horizonte, eu acho que é Sabará, querida Sabará. Fala um pouquinho da sua infância, dos desafios da infância, até a pedagogia chegar na sua vida. Então, eu sou sabarense, criada pela minha avó, Dona Venina, uma senhora incrível, cheia de sabedorias de vida, que me ensinou muito, sobretudo antes de chegar na universidade. Quando eu cheguei lá, eu já sabia tanta coisa que minha avó tinha me ensinado, que foi fazendo sentido depois que eu cheguei lá mesmo, sabe? Uhum. E eu sou sabarense, como eu falei, eu tenho 3 irmãos, 2 falecidos, 1 vivo. Eu perdi 2 irmãos assassinados, eu tenho uma mãe alcoólatra, já passei por situação de rua com meus 12 anos, engravidei aos 16, passei por atravessamentos aí de um contexto que o nosso país coloca muitas das vezes, principalmente as mulheres pretas, né? A população preta acaba sendo deixada ao descuido e as estruturas fazem com que a gente atravesse diversas barreiras, né? E aí eu fiz diversos trajetos, assim, até chegar na pedagogia. E aí, antes de chegar na pedagogia, eu passei por essas situações de desafio, assim, a minha avó que me criou. A minha mãe, ela tem a doença do alcoolismo, que fez com que ela não conseguisse criar nem eu, nem meus irmãos. E por aí afora, o mundo foi me apresentando diversos desafios. Dentre esses que foram os maiores, assim, que foi essa gravidez com 15 anos, a perda dos meus irmãos e essa ausência de pai e de mãe, assim, que fez com que eu precisasse entender como que isso me atravessava para ressignificar esses lugares, assim. Marcela, que vida, hein? Que vivência que te trouxe, assim, essa mulher forte que você é hoje e tá lidando com isso, né, agora, do autocuidado, da percepção. De antemão, eu já te falo que você é uma vencedora. Isso não é um tapinha nas costas para poder tirar o peso de tudo que você viveu, mas é um reconhecimento mesmo. É mesmo Cabral tem essa proposta mesmo, de trazer pessoas com protagonismo da própria existência, de poder contar com um olhar de superação, ou de reconstrução, né? De atravessamento, é o que você usa, uma palavra, depois você traz o significado para a gente, que eu quero saber. Com esse olhar mesmo de protagonismo da própria existência, de deixar fluir o que realmente o ser é. E você tem essa presença, né, essa pegada mesmo da sua vida. Você falou que você teve uma gestação com 15 anos. Fala pra gente desse desafio de perder os irmãos, de não ter a criação ali, de ser criada e orientada pelos pais, né, pai ou mãe, ou alguém que pudesse substituir essa figura materna ou paterna. Você falou que foi criada pela sua avó. Fala pra gente desses desafios, assim, que te fizeram receber com 15 anos uma maternidade. Hoje, antes de vir pro podcast, né, eu falei com uma amiga minha, falei assim, não, Bia, eu vou gravar um podcast. Ela, sério, ela me chama de tia, né? Ela, sério, tia? Tia, mas você sabe que sua vida não cabe no podcast, tem que ser um filme, né? Aí eu falei assim,
Quando eu falo de lugares de atravessamento, é porque são situações... É igual uma flecha. Você tá ali e chega uma flechada e pá, te atravessa. O que você faz com aquela flechada que, na verdade, te transforma, né? Se você deixa que aquela flecha te mate... Ou se você pega essa flecha, arruma um jeito de estancar e chega em algum lugar para você sobreviver, assim. Então, essas flechas, né, que chegaram até mim me ferindo, assim, eu fiz esse lugar de pausa, mesmo não sabendo que eu estava pausando para fazer esse lugar, né? Eu parava e pensava, o que eu vou fazer com essa flechada que eu tomei? E aí chegou um processo na minha vida que eu percebi que eu tava com muitas flechas estancadas, assim. Eu falei, pô, eu preciso fazer alguma coisa com tudo isso. E aí eu comecei a trabalhar isso dando oficina, estando com pessoas que tinham uma realidade próxima à minha, que passaram por situações parecidas. E aí, esse lugar da maternidade, ele sempre gritou muito, assim, porque aí eu consegui transformar muito dessas histórias, tipo, na época que eu morei na rua com meus irmãos e minha mãe, hoje eu conto dessa história, tipo assim, rachando os bicos, assim, porque eu tava numa fase, numa infância, a gente tava super curtindo, mas aí depois disso, hoje eu consigo, na terapia, fazendo meus processos ali pessoais, eu consigo entender por que muitas das vezes eu mudo tanto de casa, eu tenho algumas relações que eu estabeleço alguns limites muito distantes, porque a nossa história, ela fala pra gente como a gente reage no tempo de agora, né? Quando você pega a sua história, faz a sua leitura breve, seu rascunho, você lê ali sua biografia, você fala, pô, velho, é por isso que às vezes eu tenho essa postura, assim, e você começa a ter mais calma com você, falar, pô, velho, é o que eu tenho pra oferecer, sabe? E autocuidado é desse lugar. A maternidade foi o primeiro lugar pra mim de autocuidado. Por quê? Porque a hora que eu cheguei, a minha filha é a coisa mais linda. Você conhece? A menina é uma princesa, nasceu uma princesa, um bombonzinho. Não tinha como não amar. Aí eu falei, velho, vou ter que amar, né? Porque a gente não ama. Quem fala? Gente, quem tá assistindo, mães, a gente não pega um nenenzinho e fala assim, eu amo. Não, a gente aprende a amar ao longo do processo, quando você vai vendo aquele corpinho, sorrisinho, aí você ama aquele ser. Aí você fala, nossa, eu preciso fazer alguma coisa por aquele ser, né? E a Bela foi isso, porque eu falei, gente, como que eu vou ser mãe? Se a minha mãe foi minha avó, e que sempre definiu que ela era minha avó. A minha tia era minha mãe, mas ela sempre definiu que era minha tia. A presença materna, ela não era presente na minha vida. Presença da mãe, presença do pai. Porque qualquer pessoa substitui esse papel, mas não substitui a existência e a necessidade daquele ser. Porque na minha concepção, né, na minha filosofia que a gente vai estudando, a relação com o pai e com a mãe, ela vem para além do físico. Ela não é uma ligação só física. Tem um propósito espiritual ali, tem uma ligação uterina ali, tem uma ligação de alma ali. E quando você não resgata essa vivência, algo fica com um buraco ali, por mais que substitua. Então, assim, não é meu lugar de fala, mas por que muitas vezes, nos processos de adoção, algumas pessoas têm essa tendência de querer buscar a sua raiz sanguínea, saber de onde vem essa ligação sanguínea, porque isso é parte da nossa construção biológica. Então, essa relação com minha mãe, eu percebi que eu não ia conseguir estabelecer, porque o alcoolismo pega minha mãe num lugar, assim, que é extremamente desafiador, é uma doença, tipo, grave mesmo. Mas eu tinha ali uma possibilidade na minha mão, que era uma criança super fofinha. E que, tipo assim, era o trem mais fofo. E eu aprendi a amar a Bela. Eu fui aprendendo a como ser uma mãe. Eu parei com esse lugar de, tipo assim, eu tenho que fazer pela minha filha aquilo que minha mãe não fez. Depois que eu desfiz dessa fala, eu falei, não. Eu vou ser pra Bela a mãe que ela precisa ter. Eu não vou ser pra Bela a mãe que eu queria ter. E aí eu consegui estabelecendo relações que pra mim eram saudáveis, pra ela às vezes, pra ela algumas vezes, pra mim não. E a gente foi entrando num senso de partilha, assim, né? Mas a maternidade, ela foi o primeiro passo pra eu entender que eu precisava me autocuidar. Porque eu não queria que a minha filha passasse pelos lugares de sofrimento que eu passei com a ausência de mamãe. A gente vai estar em Setembro Amarelo, né? Vai entrar agora no mês de setembro, e uma pauta que eu acho necessária a gente estar falando é sobre a prevenção ao suicídio, né? O cuidado. Porque eu mesma atravessei esse lugar da tentativa de suicídio. Eu falei, cara, eu não aguento mais. Se a vida for só esse tanto de desafio, eu não quero viver.
tô cansada. E aí eu falei, vou me matar, vou me matar. E aí eu lembrei que eu tinha uma filha. E aí todas as vezes que eu tinha crise de pânico nesse auge assim de 2018, eu pensava que a minha filha estaria chorando, me vendo num caixão. Aí toda vez eu falava assim, não. Aí eu parava e visualizava essa cena. A Bela me vendo chorando num caixão. E aí eu pensei, como que eu quero que essa criança, como que eu quero que esse ser seja feliz? Com a minha ausência? Não, é com a minha presença. Com o trauma, né, que isso iria gerar. Exatamente. Então eu falei, se eu não consigo talvez fazer algo por mim, eu vou fazer por ela. Então a maternidade, ela me salvou. Ela pareceu que me jogou lá no buraco com os 15 anos, Não, mas ela me salvou. Ela foi ressignificando. E a Bela sempre foi o motivo pelo qual eu voltava pro eixo, assim. Voltava pra vida. Posso não. Então, a maternidade, ela não é romantizando ela, né? Mas ela pode ser uma possibilidade de uma construção muito mais resgatadora, assim. Até porque quando a gente fala de ancestralidade, a gente está falando daqueles que são os nossos que vieram antes. Então, eu sou uma ancestralidade da Bela. Então, enquanto a ancestralidade da Bela, que está viva agora, eu tenho que deixar para ela uma terra fértil, sabe? É importante deixar para ela. Você está falando uma coisa bonita de ver, porque aos 15 anos, perdendo os irmãos da forma que você perdeu, que é uma forma extremamente estúpida, violenta, que necessariamente gerou traumas, e tem reflexo disso até hoje, mas naquele momento, aos 15 anos, você recebe uma oportunidade. Eu vendo isso, o que parece foi um direcionamento da vida. Minha filha, calma. Toda arrepiada. Calma que eu vou te dar um caminho, uma estrada para você percorrer. A estrada é bela aqui, ó. Você vai aprender a amar esse ser vai ter reações que vão te impressionar aos olhos. E aí vai surgir um lindo amor. E vendo você falar, parece que o autocuidado, apesar dos momentos de crise recentes de 2018, crises existenciais, de todo o sofrimento que lá da criança, né? A gente fala nisso na terapia, a gente tem que, o psicólogo nos leva, volta nessa criança, abraça essa criança, fala eu me amo, eu me respeito, eu me protejo, eu estou aqui, ó, consciente, tudo passou. Eu tenho uma fala para criança interior, só pegando esse gancho, que era, eu deixava muito para minha criança interior resolver muita coisa da minha vida. Por quê? Porque todos os desafios que eu vivi... Os maiores, né? Os maiores, eu tava criança. Eu tava até antes dos 16. Tava ali biologicamente ainda não uma adulta. Então, a minha criança, ela foi uma criança extremamente resolutiva. Ela falou assim, não, que sou eu. Batia no peito e ia. Então, o que eu fiz? Como a minha criança, ela conseguiu me levar para lugares distantes, que é onde eu tenho alcançado hoje, quem me trouxe foi a minha criança. Eu deixava que minha criança continuasse resolvendo meus problemas, até na vida adulta. Então, uma das coisas que eu fazia, assim, nessa época de 2018, 2019, foi quando eu emergi pra dentro da Marcela. Só tem Marcela no mundo. Eu falava com a minha criança, eu sei que você é ótimo pra resolver todos os problemas, mas eu acho que você precisa descansar um pouquinho, pode deixar que eu sou grande agora. Senta aí e observa pra você ver que eu vou resolver, que eu aprendi direitinho com você. E aí, isso foi me aliviando, assim, sabe? Tipo assim, você vai dando espaço para aquela criança brincar. E aí, o tempo que eu fui fazendo isso, eu tinha espaço para ir pintar. Eu tinha espaço para fazer coisas que eu deveria ter feito na minha infância e eu não consegui fazer. Então, hoje, a minha criança interior, ela fala em outros lugares, não nos lugares de resolutiva de problema. Ela fala num lugar lá de pintar. Da criatividade, no lugar de nadar, no lugar de alegria. Da criação das bonecas. É muito perceptível isso. E as bonecas, hoje eu tenho 2 projetos, né? Que é o Spa no Terreiro e Dandarinhas Abayomi. E assim, hoje a hora que eu tava vindo pro podcast, eu falei assim, gente, o que eu vou falar? Dandarinhas e Spa no Terreiro? E eu não consegui pensar nada, assim, a não ser o que tá aí já, que eu vou explicar, que é o grosso, assim. Mas hoje, a hora que eu tava sentada ali bebendo água, eu falei assim, gente, mas para pra pensar, Dandarinhas veio num momento onde eu precisava ressignificar essa relação com a minha infância, com o meu crescimento. E o Spa no Terreiro, ele vem depois que eu já senti que eu amadureci nesse lugar, e aí eu vou para um autocuidado que é um pouco maior, sabe? Que mais tá no adulto, lugar, né? Mais amadurecido. Exatamente, que tá no lugar da mulher.
Então, tipo assim, primeiro eu cuidei ali, fazendo boneca, fazendo roda com as mulheres, uma leveza. E aí agora a gente vai, não é pra leveza, é pra elaboração desses processos de uma forma tratativa. É como se fosse uma criança e uma mulher. Então, eu consigo ver a Marcela criança e eu consigo ver a Marcela mulher. Assim. Então, eu sinto que é como se eu tivesse me permitido crescer no Spa no Terreiro. Não, quando você fala desses projetos e a condução da sua vida que você contou pra gente aqui, fica muito evidente que e você tem espaço de fala, não só de fala, de atuação, porque a sua vida te dá isso. Cabedal para você assumir uma roda de mulheres e poder falar de autocuidado, de aceitação, de acolhimento. Porque o que você faz não é só autocuidado, ele é um acolhimento. Acolhimento das emoções, dos sofrimentos, dos traumas do passado e dos traumas atuais que aquela mulher está sofrendo, dos traumas que uma mulher preta vivencia numa sociedade extremamente machista, preconceituosa e que não dá acesso para essas mulheres, entendeu? E tá nesse espaço, conduzindo rodas com essas mulheres, mostra que essa criança ficou de lado, não que ela ficou de lado, ela senta ali ela na roda tá ali, só de ser, que legal, né? Que ela é. Isso, enquanto você tá falando e assumindo a mulher adulta e madura, essa criança tá pintando, essa criança tá ali circulando e feliz. Eu acredito que essa criança, você pode olhar para ela com um olhar de alegria. Ela não carrega mais aquela dor e aquele sofrimento, mas ela carrega sim o olhar de oportunidade para o futuro, olhar que tudo aquilo que ela viveu já passou, está no passado, que ela pode ser feliz agora. Exatamente. Eu quero que você fale um pouquinho para a gente das dandarinhas, conta um pouquinho desse projeto e fala também do Spa no Terreiro, só para a gente entender eu já conheço, mas para o nosso público entender essa proposta, entendeu? Fala das dandarinhas, o que te levou a construir esse projeto Dandarinhas? Então, as Dandarinhas nasceu exatamente no ano que minha avó faleceu. E a minha avó, mesmo não tendo sido a referência como minha mãe, porque eu nunca transferi papéis assim, minha avó sempre foi minha avó. Ela era para mim tudo de mais importante. Mesmo naquela época jovem não dá valor pra ninguém, né? Então eu brigava, não sei o quê. E aí eu saí de um trabalho, eu trabalhava de carteira assinada e voltei de férias e falei assim, não, tá errado, tem alguma coisa errada. Você trabalhava onde? No Sesc. Como pedagoga? Como pedagoga. Foi meu primeiro emprego como pedagoga. E aí, lá nesse emprego, foi a primeira vez que eu trabalhava diretamente com uma turma minha e tal. Eu falei, mano, eu preciso fazer alguma coisa com essas crianças que façam elas sentir prazer em entender que são pretas, que façam elas sentirem prazer em estudar e se sentir inteligente. Já tava lá. Eu sempre fui do lugar do autocuidado, só que eu não era direcionada, porque ainda tava ali, né, na criança precisando formular coisas. E aí eu fiz um projeto que era sobre questões raciais, então eu ia com os meninos, misturava cor de tinta para eles encontrar o tom de pele deles, a gente fazia autobiografia deles, fazia livro, inventava personagens, fazia várias coisas. A minha criatividade é assim, lúdico, explodindo, né? Não, meu lúdico, a minha criatividade é assim, ó. Eu posso ver uma cortina preta que eu já invento um negócio. E aí eu fui pesquisar sobre as abaiomis e comecei a fazer com os meninos, fazia com eles e tal. E aí, aquele negócio virou uma febre dentro de mim. Eu só queria fazer a baiomi, só a baiomi. Eu ficava o dia inteiro, pegava ônibus, a baiomi. Tava no metrô, você tinha que... Ariel, eu chegava no metrô, assim, eu botava um tanto de tecidozinho assim, e fazia boneca no metrô. Aí as pessoas ficavam assim, o que é isso? A hora que eu vi, o povo tava em pé. Tinha lugar pra sentar, o pessoal tava em volta de mim pra ver a boneca ficando pronta. E aí eu dava pro povo no metrô, era um negócio que você ficava assim, gente... Que falta de lógica que é essa? O que tá acontecendo ali? E aí eu comecei a fazer a baiomi, fazendo a baiomi. E aí eu decidi fazer uma viagem pra Bahia. Falei, vou pra Salvador. Fui na rodoviária, acordei, fui na rodoviária, comprei uma passagem, fui direto a Salvador. Chegando lá, igual a faroeste. A música. Fui direto pra Salvador. Cheguei lá, eu fiquei fazendo boneca na praia, fiz um tanto de brinquinho. E aí todo mundo passava e falava, que brinquinho lindo, é Oxum, porque tava roupinha amarela, é fulana, é orixá tal. Eu falei, não, é só uma bonequinha, porque eu não era de terreiro ainda. E aí eu dava essas bonecas pras pessoas na praia. A mulher, não, mas tem como você fazer uma pra me vender, pra me dar pra fulano? E ali eu vendo um potencial, eu falei, gente, todo mundo me pedindo essa boneca. E aí eu fui pra um terreiro em Santo Amaro da Purificação, na casa de mãe Lídia, que faleceu ano passado. E aí lá
eu participei de uma festa linda, 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 linda de Oxaguian, que era de 60 anos de santo dela. E aí eu entreguei pra ela, eu tava fazendo umas bonecas, eu fiz uma boneca toda de roupa branquinha, igual veste o santo, com os detalhes azul, com prato, e entreguei pra ela. A hora que eu entreguei pra ela, ela falou assim, que coisa mais linda. E ela pegou e pendurou na porta do terreiro dela. E assim, um terreiro que hoje é... Quem é de terreiro de Candomblé sabe que o terreiro de Dona Lídia é um lugar de extremo respeito. Uma referência. Referência. Colocou lá. E aí, nisso, de madrugada, a minha avó passou mal, internou e começou a entrar em processo de desencarne. Meu irmão falou, a avó tá morrendo. Eu fiquei muito triste e tal, voltei de Salvador de ônibus, deu tempo de eu chegar aqui. E aí, quando minha avó faleceu, eu meio que perdi o chão, assim, um tempo. E aí, o quarto que era da minha avó, eu fiz um ateliê de boneca. Eu ficava 24 horas por dia dentro desse lugar. Fazendo boneca, vendendo boneca, fazendo boneca, vendendo boneca, boneca. Não tava aguentando mais ver boneca. E fazendo boneca, boneca, boneca. E aí eu falei, gente... Aí começaram a me chamar pra oficina. Aí começaram a me chamar pra feira. Aí eu falei, gente, eu preciso dar um nome pra isso, né? E aí eu falei... Eu gosto de Dandara, porque é um nome que representa uma força de uma mulher preta, né? Mas não é sobre essa força da mulher preta. É sobre essa sutileza da mulher preta, sabe? Então aí eu botei Dandarinhas. E aí o negócio pegou. Tanto que assim, tem lugar, principalmente muita gente pega... Nossa, outro dia eu fui numa oficina de Dandarinhas. Aí eu falei, não, é de Abaiomi. Porque ficou um codinome esse negócio, né? E aí... Quando hoje, né, que eu já consegui, eu já tenho 8 anos as Dandarinhas, e aí hoje, a hora que eu pego as fotos antigas, assim, tem uma foto, eu vou mandar pra você, porque você joga aí pro povo ver também. Tem uma foto que eu tô exatamente, eu fiz uma boneca, e eu me vesti exatamente igual ela. Eu fiz a boneca com o cabelo, a roupa azul de chita, assim, e aí eu botei a boneca de lado, assim, tirei uma foto. Cara, a hora mesma coisa. E aí, quando eu fui fazer... Eu fiz uma pós em arte-terapia. E quando eu entrei nessa pós e fui entendendo esse lugar do inconsciente coletivo, dessas questões que ficam aí no subliminar, que a arte muitas vezes traz para poder entender o que sua mente está tentando falar ali. Falei, cara, eu tava tentando me ver. Eu tava tentando fazer com que as pessoas me vissem. E depois eu consegui estabelecer a boneca... Eu consegui me projetar nela. E aí eu fiquei muito feliz, porque eu entendi que eu não estava me projetando em ninguém, em outra pessoa. Porque a não ser você mesma. Eu estava me projetando em mim mesma, naquilo que eu tinha capacidade de fazer. E ali eu falei, eu vou pro mundo. Fui? Não. Mas já falei que ia, já tá um passo, né? Acaba que vai, né? E aí hoje, assim, tem 8 anos, hoje a gente, pelas Dandarinhas, além de dar oficina, hoje eu quase não vendo boneca. Eu faço mais encontros onde a gente vai falar da Abaiomi e a gente vai resgatar através da boneca esses lugares de resgate que eu passei e que me potencializaram. Então, eu gosto muito de partilhar aquilo que me fez bem. Eu sou uma pessoa que, se eu falar que você... Ariel, essa água, rapaz... Aí você fala, não quero. Eu falo, olha, se eu fosse você bebia. Aí, a partir dali, eu já te possibilitei, sabe? Eu gosto de falar, olha, isso aqui foi muito bom pra mim. Isso é autocuidado também. Isso é o lugar do... E aí que entra o spa no terreiro. Porque aí, quando foi essa depressão em 2018, que chegou me dando um murro, onde foi que eu, teoricamente, estava tentando me matar, mas não estava, assim, porque eu tomei um tanto de remédio e liguei pro SAMU, liguei pro Uber e falei, me leva pro hospital psiquiátrico. E cheguei lá no hospital psiquiátrico e falei assim, não tô bem, eu vou morrer. Eu fiquei lá 4 dias, com todo mundo falando comigo assim, vai pra casa. Eu, não vou ainda. Vai pra casa, não vou ainda. Vai pra casa. O médico falou assim, não é paciente da saúde mental, você tem que ir pra casa, se cuidar. Falei assim, mas não tô pronta. Aí quando eu me organizei, assim, eu voltei no psiquiatra e falei com ele, olha, eu não quero cair na medicação, porque eu já conheço a estrutura da minha família. A minha família tem grandes possibilidades, tem uma predisposição maior aos vícios. Então, eu não quero me prender só à medicação. Aí ele falou assim, mas você vai fazer mais do que... Porque se você não tomar medicação, você tem que dar 2 passos. Eu falei assim, então eu vou tentar dar 2 passos.
E aí eu fiquei assim, porque não tem lógica, Ariel. Eu fiquei, não tem lógica ser remédio e terapia, da onde eu vim. O remédio e a terapia são ferramentas da tecnologia ancestral extremamente necessárias para quando a gente está passando por enfrentamentos biológicos que a gente não dá conta. Recorrer a eles. Mas não pode ser só isso. Se for só isso, alguma coisa se perdeu nessa humanidade. E aí foi quando eu percebi que realmente no meu mundo estava se perdendo. Porque eu falei, cara, a minha avó usava folha. Mesmo não sendo macumbeira, era chá de trançagem, era chá de manjericão, era não sei o que pra lá, era folha de manga pra isso, era tudo. Não tinha remédio. Então, quando eu percebi que eu tava agindo contrário àquilo que foi toda a minha infância, eu tava desorganizando a minha energia natural. A harmonia, né? A sua harmonia, a sua vibração. A minha harmonia. Eu falei, cara, se eu não fui criada assim, não tem como ser assim que vai ser a resolutiva do meu problema. E aí eu comecei a pesquisar coisas. Aí eu ia pro escaldapés. E aí eu ia pro escaldapés na pegada de relaxar, descansar. Mas também eu ia na pegada do escaldapés do lugar de desintoxicação. No lugar de, existe uma energia ali que está saindo, existe uma reorganização com a temperatura da água, existe tudo, eu vou atrás de tudo. E aí nasceu o Spa no Terreiro, que é essa proposta de me cuidar com o que eu tenho. Se eu não tenho grana para ir para um spa, como que eu me cuido? Com as coisas naturais, né? O acesso às coisas naturais. Né? Porque foi colocado que precisa do spa, né? O spa é autocuidado. E não é autocuidado, já disse. É você. Você. Então, quando a gente faz o circuito lá no spa, por exemplo, a gente não entrega para as pessoas. Eu não vou lá e faço um escalda-pés, né? Eu vou lá e ensino ela como fazer um escalda-pés. Autonomia, né? Autonomia. Porque se dá uma pandemia de novo, e essas pessoas não podem sair de casa para poder fazer nada, como é que vai fazer? Porque quando você fala spa, subentende que é o cuidado, né? É só o cuidado. Só. É o cuidado. Aí que você terceiriza esse cuidado. Quando você fala do autocuidado e traz o spa nessa proposta, o Spa no Terreiro, dá para as pessoas não só a aplicação disso, mas você ensina para as pessoas como fazer a aplicação de uma erva, da temperatura da água, a forma de condução desse processo de um escalda-pés e tal. Mas dá autonomia, a liberdade de que se porventura, não só uma pandemia, a gente for surpreendido, mas um momento de que a pessoa não possa mais estar ali presente, né? De corpo presente dentro do seu spa, do Spa no Terreiro, mas que ela dentro da casa dela, no momento de crise, que ela tenha recursos para poder se cuidar, se autocuidar, né? Com coisas naturais. Essa reflexão que você teve perante um psicólogo, não, foi um psiquiatra, né, que queria prescrever uma medicação, de você questionar, é que você respeitou o que realmente você é. Quando você se depara com as biomis, né? E nessa foto que a gente vai postar aqui para o pessoal ver, que você se vê nelas, mostra um retrato de que você respeitou o que realmente a sua essência traz. Exatamente. Eu sou o protagonista da minha vida, eu sinto que não é só isso, e eu vou respeitar esse processo. Quando você vai para o Spa no Terreiro e promove rodas de autocuidado não só através das ervas, mas através de uma vivência coletiva. Eu conto minha história, você partilha a sua, a gente se abraça aqui se cuidando, eu te dou esse espaço aqui que você pode realmente expressar quem você é, sem ser julgada, entendeu? Ali a sociedade não entra, acolhendo as dores de uma mulher, e normalmente uma mulher preta, né, que está ali, que não é só isso, eu sei que tem outras mulheres que frequentam isso, e que o spa também recebe com muito carinho, entendeu? É um espaço aberto, não tem tranca. Não. Qualquer um que queira chegar. A premissa do Spa no Terreiro não é algo que tá explícito assim, mas é um processo de individuação, não de individualidade. Né? Porque o processo de individualidade é sobre o indivíduo, sabe? Sobre sobre um lugar até do alto ego, assim. Não é nem do ego, que o ego ele é necessário, né? O ego é necessário pra gente. Mas é um processo de individuação, que é esse. A partir da onde eu vim, eu falo de quem eu sou e eu faço o que eu posso fazer por mim. Sabe? A individuação é o lugar de você se conhecer internamente para que você se coloque na sociedade, sabe?
é interno, assim, não é um lugar de fora, não é um lugar do indivíduo, é um lugar da individuação, assim, da ação que você faz com o indivíduo que você é. Então, o Spa no Terreiro, ele tem essa proposta, assim, que é o que eu faço, o que eu tenho, sabe? O que eu tenho na minha casa e o que eu preciso ter para eu minimamente me cuidar? Uma erva, um vasinho de planta, uma moringa, um espaçozinho onde eu posso ficar descalço e liberar energia. Porque, assim, o Spa no Terreiro, ele tem uma pegada que é ancestral, da simplicidade, que é a base. Toda vez que eu falo com as pessoas lá, assim, ó, fala a verdade que sua avó não fazia isso daqui. Fala que na casa de sua avó não tinha uma bacia dessa. Fala que na casa de sua avó não tinha um fogãozinho de lenha que pegava água quente, que não tinha um cantinho com erva. Então, é desse lugar que você veio. Você pode alcançar diversos lugares. Eu sempre tenho uma sabedoria comigo, que é a minha raiz. A minha árvore, ela pode expandir a copa para onde ela quiser, na altura que ela quiser. Mas a minha raiz, ela tem que estar bem organizada da terra que de fato nutre ela. Porque se qualquer outra terra não é aquela que foi baseada para minha raiz, eu vou me perder ali, sabe? Então, quando eu volto, eu falo assim, ó, peraí, tem coisa demais de fora. Deixa eu voltar no que foi a minha raiz, com a minha avó especificamente. Não com a avó de ninguém. Não com a sabedoria da casa, do terreiro de ninguém. Da minha avó. Então, eu tenho a necessidade de ter uma trançagem na minha casa, de consumir romã, porque eu cresci comendo romã, de comer mexerica, porque foram frutas, foram elementos que estavam na minha, quando eu estava brotando. Aquilo ali que nutre a terra da Marcela. Então, eu preciso voltar nesses lugares para eu fortalecer minha raiz, quando eu sinto que minha copa está enfraquecida, quando eu sinto que minhas folhas estão queimadas, que tem alguma coisa que não está deixando essa árvore crescer, expandir. Então, eu preciso voltar na minha raiz. Se sua planta tá morrendo, você não vai na folha, você vai aonde? Na terra. Você não vai ali adubar a terra, botar um fertilizante, organizar aquele vaso. A gente não vai... Então, a gente precisa voltar na nossa raiz. Então, o Spa no Terreiro, ele fala dessa necessidade de voltar na sua raiz. Você vai lá, as ervas estão ao seu dispor, os cheiros, os óleos, as coisas estão lá. E a sua raiz vai definir qual cuidado que você quer ter. Se você quer fazer escalda-pé sentado na gangorra, às vezes vai sentar lá na gangorra, na rede, vai botar o pezinho lá, vai ficar lá na gangorra. Se aquilo dali tem um significado pra você, é seu, não é de mais ninguém. Então, o Spa no Terreiro é simplesmente isso. Sou profissional de todas as áreas? Não sou. Quando é uma área específica, eu contrato um profissional. Então, é massagem? Vou contratar um profissional da massagem. Ou eu vou ver alguém que tem a energia que alinha com a proposta que está acontecendo ali. Porque nem sempre o Spa no Terreiro, as pessoas não vão para comprar cuidado. Elas vão para vivenciar autocuidado. Porque não é um comércio, sabe? Não é um comércio do bem-estar. Não é um comércio da felicidade. Não é um comércio do bom sono. Não é um comércio de entrei pesado e vou sair leve. Não é um comércio. A gente não está ali comercializando. Precisamos do capitalismo, do dinheiro para erva, mas a gente não está ali com a proposta de vender aquele momento. A gente está ali com a proposta de disponibilizar ferramentas, direcionar possibilidades e ferramentas para que você saiba fazer isso sozinha. A gente se cuida junto. A gente se cuida junto para, se precisar, a gente conseguir se cuidar sozinha. Nossa, sensacional. Sensacional, viu, Marcela? Marcela, nós estamos caminhando aqui para o final do programa. É bom saber da sua história, das suas vivências. Quando você fala, inclusive eu queria que você falasse um pouquinho do letramento racial. Quando eu observo você falando, eu vejo um cuidado, não só um cuidado, mas isso já faz parte de você. Você tomou consciência tão ampla do letramento racial, que nós vivemos uma desigualdade, que ela é de acesso mesmo. Inclusive, o nome spa subentende algo de muito distante, entendeu? E quando você simplifica isso, você traz a simplicidade, não só simplificar, mas trazer a simplicidade para isso, você deixa no alcance de todos, entendeu? Exatamente. Inclusive, é uma proposta que pode ser que essa pessoa que vá frequentar o Spa no Terreiro, que ela vá uma vez só, porque você vai dar a ela a autonomia de quando ela for,
E se ela precisar, ela vai conseguir gerir dali para frente a vida dela, o autocuidado. É uma proposta do meu trabalho, é esse lugar, assim. Eu precisei da autonomia para chegar onde eu cheguei. Porque por mais que as pessoas me dessem as mãos, eu queria andar com minhas pernas. Então, eu não privo... Eu acho que a autonomia, ela é uma coisa que foi tirada, principalmente da população preta. A gente perdeu nossa autonomia perante a sociedade. E aí, quando você resgata isso, você disponibiliza uma possibilidade de reflexão sobre o direito da autonomia, a gente começa a fazer reparações internas, sabe? Tipo assim, eu tenho autonomia para isso. Mesmo, eu sei que toda a estrutura, eu Marcela, nasci num bairro que é periférico em Sabará, 2 irmãos assassinados, mãe com 15 anos, morei na rua, sem pai, sem mãe. Então, assim, eu sei de um lugar de mulher preta que tem vários recortes. Se eu aprofundar aqui, eu vou falando que você, não, isso aí também passei. E eu não tô falando, tipo assim, num lugar, nossa. Não, eu tô falando num lugar que eu sei do que eu tô falando. Então, quando eu faço o spa no terreiro, eu sei o que eu tô fazendo. Quando eu faço a boneca, as pessoas falavam pra mim assim, não, mas você vai ensinar a boneca? Você não tem medo das pessoas, tipo, aprenderem a fazer boneca e tomar seu lugar de boneca? Eu falei, eu espero que muita gente faça boneca e descubra a autonomia que tem em construir coisas, em fazer coisas, mano. A população... Gente, o povo preto nasceu pra fazer. Não para ser mandado para ser feito nada. Nasceu para criar. E é por isso que a gente está adoecido, porque foi roubado da gente o direito de usar a nossa essência para fazer as coisas que a gente nasceu para fazer. É por isso que a gente adoece. Depois que eu consegui pegar a minha energia e construir aquilo que eu, Marcela, vim para fazer, eu parei de adoecer. Porque a minha energia é essencial, a minha essência, ela colocou tudo que eu tenho em mãos para executar, sabe? Para poder fazer algo existir. Eu pego um retalho, posso pegar esses panos aqui no chão e monto uma boneca. Facilmente. Facilmente. Eu posso pegar essa moringa aqui, ó, pego umas folhinhas e faço um banho de folha pra gente, esquentou uma água, a gente faz um escalda-pés. E as nossas ancestrais eram isso. Então, por isso que a gente não pode tentar sair muito do que é o nosso, porque a gente se perde nesse caminho, sabe? E se perder pelo que a sociedade manda a gente ser, é que é doloroso. Porque aí, às vezes, muitas das vezes, é um caminho sem volta. Eu, Marcela, faço tudo que eu faço por amor a mim hoje, pela minha filha, mas para honrar. Eu tenho 2 existências que não puderam ter continuidade na vida, que eram Marcone e Matheus, que eram extremamente criativos, disponíveis, desembolavam, desembolavam. E teve a vida ceifada, um com 16, outro com 18. Então, a morte dos meus irmãos, as pessoas que convivem comigo, elas sabem que eu tenho uma ânsia por viver. Ânsia. Se eu convivo com você e você é uma pessoa que não tem desejo de vida, nós dois vai dar treta. Porque eu vou falar, bora, viver. Quando eu perdi meus irmãos, eu falei, cara, eu preciso viver. Tá doendo, mas eu preciso viver. Porque eles tinham vida. Vida em abundância, né? Eles estavam ali, sabe? Um dia antes deles né, serem assassinados, a gente estava desembolando, sabe? Porque eles morreram no dia do aniversário do meu irmão que estava vivo. E a gente estava, tipo assim... porque na época não tinha WhatsApp, tinha Facebook, tinha Orkut, né? Porque eles têm 13, 14 anos. A gente tava desembolando de fazer festa pro meu irmão, não sei o quê. E aí, tipo assim, quando me ligaram do IML e falaram assim, a gente encontrou... É tão cruel, assim, quando a gente vai fazer como a sociedade trata os corpos, né, a vida. Por isso que eu dou valor à vida, assim. Porque como a sociedade trata a vida, já é descaso demais. E a gente questiona a sociedade, então a gente não pode reproduzir como a sociedade faz. Quando eles me ligaram, eles falaram assim, a gente encontrou 2 corpos e a gente acha que é seus irmãos. Aquilo dali, eu desliguei o telefone e falei, é óbvio que não é. Meus irmãos não são 2 corpos. Não são. Aí eu tive que ir, eram eles. Deram muitos tiros, meus irmãos, assim, foi um caixão fechado. Foi uma fase muito difícil, foi muito sombrio, muitos anos. E nesses anos da morte dos meus irmãos foi quando eu encontrei a espiritualidade. Que aí porque várias coisas muito místicas foram acontecendo.
foi quando eu fui para Olhos da Luz, foi quando eu ressignifiquei o lugar da vida. Falei, gente, a vida é isso, mas tem alguma outra coisa para além disso. E meus irmãos me convidaram para descobrir qual que era a vida para além disso aqui que a gente está vivendo. Isso aqui, ó, isso aqui é só a água aqui, ó. Mas tem muito mais, sabe? E a morte dos meus irmãos, o desencarne deles, o desligamento deles, me falou assim, aprofunde na vida. Não viva no raso, não tenha medo de afogar, porque você não vai afogar. Aprofunde. E eu fui aprofundando, e aí aprofundei, fui pra macumba, fui pra candomblé, fui pra umbanda, fui pra tudo quanto é coisa. E esses lugares me ensinaram, de fato, o que é a ancestralidade. Ancestralidade é você olhar para o seu agora, percebendo que ele é muito maior do que você está vendo. A morte dos meus irmãos, hoje eu entendo, ressignifiquei, mas eu entendo que foi... O que ficou de lição para mim é busque mais sobre a vida. O que mais que tem? O que mais que tem a vida além disso aqui? E eu sou essa curiosa da vida, sabe? Eu gosto dos mistérios, eu gosto de ler, eu gosto de saber da lua, eu gosto de saber do sol, eu gosto de saber... Eu gosto. Porque é a nossa possibilidade maior, é viver. É realizar nossos sonhos. É não se prender àquilo que não vai te levar em lugar nenhum. E diferença nenhuma vai fazer, né? Criar amarras. O nosso povo já foi amarrado durante séculos. Agora a gente não precisa se amarrar, a gente não precisa ficar preso em nada. Principalmente o que não faz bem pra gente. Então... A liberdade, né? Amanhã nós ganhamos dinheiro, vai pra Dubai. Depois você não vai pra Dubai, vai pro Rio de Janeiro, vai pra praia. Vai feliz. Ser feliz. Feliz. Ser feliz. Eu falo assim, a minha avó, meus irmãos, eu tenho que todos os dias saber que da onde eles estão me vendo, eles estão assim, ela sabia. Ela sempre foi terrível, olha lá. Tá fazendo isso, tá? Olha lá, tá fazendo, olha lá, ó. Olha lá, Marcela, lá, vó, olha lá. Então eu quero que eles olhem pra mim de onde eles estiverem, sempre assim. Sempre assim. Maravilhoso. Marcelo, ó, é uma alegria te receber aqui, saber um pouco da sua história. O É Mesmo Cabral tem essa proposta mesmo, sabe? É mesmo, Cabral? É mesmo, Cabral. De trazer uma reflexão, uma história de vida. Principalmente hoje, a gente está dando esse espaço para a pessoa preta, falar um pouquinho, não só da vivência, mas falar um pouquinho do protagonismo profissional que vem desempenhando, que vem trazendo receita com a construção de uma família. Eu falei do letramento racial, que a forma que você conduziu essa entrevista, os termos usados, colocados, é em respeito a esse letramento mesmo. Uma nova perspectiva de mundo, com palavras adequadas a uma realidade que é hoje nossa, de espaço, de fala, e não de diminuição ou amarras. Somos livres, podemos exercer a nossa criatividade. Essa mensagem que você deixou, alguém vai assistir, vai modificar alguém, vai encontrar alguém em sofrimento, nesse momento sombrio, né, do qual você falou, que vai dar para ela recursos de poder superar isso e passar por isso. É uma alegria mesmo te receber aqui. Seja super bem-vinda aqui no nosso É Mesmo Cabral. E hoje eu queria deixar um presentinho. Da Ruana Camisetas, que é a nossa parceira aqui, colaboradora. A Ruana Camisetas aqui, ó. Agradeço aqui nosso patrocinador, que é a Ruana Camisetas, na pessoa do Bolão, da Márcia. Um abraço para eles, que há mais de 30 anos estão no mercado com propósito. A Ruana Camisetas não é só uma marca, ela tem propósito. A forma que é feita todos os produtos lá é de propósito mesmo. Não é a malha mais barata, não é o processo mais barato do mercado, mas é um processo que as pessoas que conduzem ele acreditam muito. E essa malha que eles trouxeram para você, chegando em casa, você veste, se delicia com essa malha. E é um prazer, viu? Agradeço a Márcia. Você ama, né? Adoro. Agradeço a Márcia, o Bolão, a Ruana Camisetas. Vou deixar o arroba na descrição desse vídeo. Sigam eles na rede social, entrem em contato. Você que está querendo uma malha de qualidade, com propósito, sigam eles e acompanhem na rede social. Queria agradecer, Marcela, esse presente da sua presença aqui nesse podcast. Você que é uma mulher de protagonismo da própria vida, trazendo isso para as outras mulheres, de terem esse protagonismo, de ter esse autocuidado, essa autonomia mesmo de ser quem realmente nós somos.
Falo nós, mas sou um homem, mas a mulher que sempre foi cerceada, a mulher preta, que é um corpo totalmente... não tem credibilidade, entendeu? E você trazendo essa presença sua de uma mulher preta, com essa identidade forte, né? De cabelo, de postura, de identidade, aquela voz que eu sempre brinco com você. Você fala baixo, Marcela. Tem que falar. Você quase não grita. Não, falar, gente, falar é dar lugar dentro da gente, sabe? Pra gente, principalmente a mulher preta, principalmente o homem preto, que foi silenciado, quando a gente tem pra falar, quando você faz um podcast, quando você chama uma mulher preta pra falar nesse podcast, quando você coloca um outro homem preto ali atrás pra conduzir esse podcast, quando você tá no meio de mulheres que estão participando desse podcast, você tá desconstruindo o que a sociedade teoricamente impôs pra ser feito. Então, letramento racial, pra mim, é quando a gente pega o beabá e usa ele a nosso favor e sai pra ler o que a gente precisa ler. Porque se a gente fica muito preso também a diversos termos, você se sente um analfabeto letrado. E as nossas avós eram analfabetas, mas elas sabiam o beabá do letramento. Exatamente. Então, a gente não tem que ir pros termos. Nossa, a gente tem que ir pra base, sabe? O que de fato faz sentido, o que de fato tá me atravessando. E é isso, é mesmo, Cabral. Segue, vai, se joga, bote sua voz no mundo, que você seja ouvido, que você traga pessoas que precisam ser escutadas, que isso aqui seja um momento de um bate-papo que muitas das vezes a gente não teve direito de ter, sabe? Um momento a gente se conhece, há quanto tempo que a gente se conhece? Quando que a gente tirou para ter um momento assim? Então que você use do seu trabalho, do seu dinheiro, da sua ancestralidade, do seu poder, para poder fazer coisas que te fazem bem também. E se você gosta de bater papo, é mesmo, Cabral? Então conversa. Ô, Marcela, uma alegria, viu, te receber aqui. Mais uma vez, sentir sua energia. Uma alegria mesmo de receber. Pessoal, queria agradecer. A Ruana Camisetas é sensacional. Arrasado. Pessoal, queria agradecer esse episódio, a nossa convidada Marcela Alexandre, com carinho e muito entusiasmo, nos entregou realmente quem ela é, os desafios que ela superou. Assistam a entrevista, compartilhem, sigam o @ do É Mesmo Cabral em todas as redes sociais, estamos no TikTok, estamos no Instagram, no YouTube, compartilha com os amigos e deixa aquele like, aquele joinha, comenta e divulga o É Mesmo Cabral, que a gente precisa ganhar mundo, espaço, tá bom? Fofocar na internet. Não, fofoca na internet. Gente. Fala do É Mesmo Cabral. Agradeço a casa do podcast, com alegria e muito profissionalismo nos recebe aqui sempre, tá bom? Paz e alegria a todos e vamos pra cima. É isso aí.